Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Conceição. Sou voluntária do Amor Exigente há quase 12 anos. Sou muito feliz por isso. E estou feliz hoje em receber vocês nessa sala, assim, que a gente tem agora, do Amor Exigente, né? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de educação com Amor Exigente. Nós estamos recebendo pessoas de todo o Brasil e da América Latina, pessoas que têm o privilégio de conhecer e de participar de uma sala de Amor Exigente. Se você está chegando por aqui ainda, não tem na sua cidade um Amor Exigente, uma sala de Amor Exigente, você está no lugar certo. Sintam-se todos abraçados e acolhidos nessa noite. Comecem a mandar aviãozinhos para os seus amigos, para a sua lista de contatos, para os seus familiares, porque o que a gente vai ver aqui hoje pode fazer muita diferença na vida deles. E tudo que a gente consegue de bom, a gente pode e deve, né, convidar outras pessoas e estender isso que a gente aprendeu de bom para outras pessoas. Essa live ficará gravada no feed, então depois vocês podem curtir, comentar e compartilhar com quem vocês quiserem. A gente sempre tem amigos que a gente gosta muito e que a gente quer que também conheçam coisas bacanas quando a gente conhece, né? Apertem os coraçõezinhos se vocês gostarem, né? Porque isso nos ajuda, né? Ajuda a impulsionar o nosso perfil, tá? Hoje nós vamos ter uma noite muito agradável, um tema maravilhoso, importantíssimo para a nossa vida, que é os recursos são limitados. Então, é o terceiro princípio, a gente está há 4 semanas, né? Esse é o terceiro princípio, porque na primeira semana a gente fez a sensibilização, a apresentação da proposta do Amor Exigente. Hoje nós estamos no terceiro princípio, que são os recursos são limitados, que é o princípio protetor. Então, é deliciosíssimo estudar esse princípio. E quem vai estar conosco hoje? Ela já faz parte do Amor Exigente há um tempão. Ela divide conosco conhecimentos lindos. Sempre que a gente se encontra, a gente aprende muito uma com a outra. Seja bem-vinda, minha amiga Ivanilda. Ah, que bom, Conceição. É uma alegria, né, estar aqui com você, participando dessa nossa bate-papo, dessa nossa conversa sobre o terceiro princípio básico do amor exigente. Os recursos são limitados. Que legal. Ivanilda, como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Como essas perguntas mexem com a gente, né, Ivanilda? E como essas respostas, elas fazem, de fato, a nossa vida ficar melhor. Eu não sei se você já experimentou, mas eu experimento na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Responder assim, quando as pessoas me perguntam como você está, e eu digo cada vez melhor. Então, as pessoas, né, elas se assustam um pouco. E a gente vê que esse susto, Ivanilda, não é um susto, não é uma admiração vazia. Assim, eu queria também dar essa resposta, né? Como é que eu posso, na minha vida, dar também essa resposta de que estou cada vez melhor, né? Verdade. E hoje é o primeiro dia da sua nova vida, por quê, Ivanilda? Porque hoje é um novo dia. Eu fui dormir e não sabia se ia acordar, né? Recebi esse presente, né, de estar vivo, de estar viva, né? E hoje eu posso fazer diferente, né? Se eu já amadureci, se eu já me fortaleci, eu posso hoje fazer a diferença para mim, para quem estiver junto comigo, dentro da família. Então, é muito animador, né? Exatamente. Fizeram muita diferença na minha vida, esse cumprimento, essas saudações do amor exigente no início da reunião. Foi um processo que ajudou muito a questão da autoestima, né, da positividade, né, de olhar, sempre eu faço isso no espelho, né, olhando, Ivanilda, como vai você? Né? Sim.
melhor, né, esse compromisso que eu tenho comigo mesma, de hoje fazer a diferença. Então, foi muito importante no início de todo o trabalho, dentro do amor exigente, da vivência do amor exigente, mas até hoje é essa prática, né? Ecoa diferente nos nossos ouvidos, né? Então, é com essas duas perguntas e com essas duas respostas mágicas que a gente sempre começa as reuniões de amor exigente, sejam presenciais e agora também, como a gente está nesse modelo online, né, de lives, a gente também precisa lembrar disso, que hoje é o primeiro dia da minha nova vida e que eu estou, sim, cada vez melhor. E não precisa ser tão melhor assim, mas eu caminhei, sim, de ontem para cá algumas coisas, alguns passos, né? Lembrar a todo mundo que o Amor Exigente é um programa de qualidade de vida, de auto e mútua ajuda. Eu ajudo a você e sou ajudada por você. Funciona, dá certo e é por isso que nós estamos aqui há tantos anos, né? Há 36 anos no Brasil, o Amor Exigente, né? Renovando vidas, ajudando famílias, recuperando a autoestima, devolvendo qualidade de vida para tantas pessoas e tantas famílias que já estavam desesperadas, né? A história do Amor Exigente, quem quiser conhecer mais, pode visitar no site do Amor Exigente, que é o www.amorexigente.org.br, e aqui no nosso feed também tem uma história que vocês podem ficar conhecendo um pouco mais, tá? Todos nós somos voluntários, né? Não, é um grupo formado por voluntários, sem fins lucrativos totalmente. Todos nós damos o que temos e o que sabemos para ajudar as outras pessoas, porque fomos ajudados um dia também, somos muito gratos por isso, né? Não é formado por profissionais, somos todos pais e mães, né? Somos família, né? Mas famílias especializadas em amor exigente. Essa é a única diferença, né? Não somos profissionais preparados para trabalhar no amor exigente. Nós somos famílias preparadas pelo amor exigente para ajudar outras famílias e também receberem ajuda todas as semanas nos nossos encontros. Nessas nossas lives, nós estamos sempre tratando da prevenção. Existem grupos de prevenção e grupos de famílias já com problemas instalados. Então, se alguém passa por algum problema já instalado, alguma dificuldade maior, pode mandar um direct, que a gente dá um retorno para vocês, né, com algum tipo de orientação, a procurar um grupo permanente, tá bom? Um dos pilares importantíssimos do amor exigente é a espiritualidade, né, Ivanilda? Como a espiritualidade é importante na nossa vida e também no nosso processo de evolução pessoal, espiritual, enfim. Mas nós não temos credo, nós não selecionamos uma religião ou outra para que as pessoas possam participar. É livre, né? Todas as religiões são bem-vindas, mas nós acreditamos nesse poder superior, que é quem rege as nossas vidas e que nos ajuda a dar esses passos que nos fazem crescer um pouquinho a cada dia, tá? E no Amor Exigente a gente tem uma oração, que é a oração da serenidade, que também é a segunda parte dos nossos encontros semanais. E eu vou convidar você, Ivanilda, agora para a gente fazer essa oração, para a gente entrar nessa conversa bem espiritualizada, tá bom? Harmonizar nossa mente e nosso coração. Sim, sim, sim. Vamos lá. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. E alegria, muito bem. Força, fé e alegria é o que nos motiva, é o que nos faz caminhar, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o terceiro princípio, que é o princípio protetor, né? Quão importante não é para nós pensar nessa proteção, né? E pensar também nesses limites, nessas limitações que todos nós temos. Os recursos são limitados. Por que são limitados, Ivanilda?
porque somos humanos, né? Nós estamos nessa caminhada, você mesma falou, na quarta live, né? Então, passamos pela sensibilização, depois o primeiro princípio, raízes culturais, e nos conduziu a essa interiorização, essa busca para ter consciência dessa nossa identidade, de quem somos, né, o que queremos. E depois a Henriette fez tão bem lá na semana passada, né? Pais também são gente, eu também sou gente, você também, né, Conceição? E nos resgatou, nos lembrou dessa humanidade, né? Nós somos falhos, né? Não acertamos sempre, não temos, erramos. O Amor Exigente me ajudou a errar menos, né? A Uhum. ter mais consciência, observar e errar menos. E trabalhar essa autoavaliação permanente, né? Esse autoconhecimento permanente, para que eu possa ter consciência, não sair por aí às cegas, nem, e que todo lugar serve, não. Então, eu lembro muito, né, da prevenção, quando eu comecei a frequentar, né, você aí falou das famílias, das pessoas que estão com passando por alguma compulsão em suas famílias ou consigo mesmas, né, e que precisam de ajuda, ou comportamentos também compulsivos ou inadequados e que estão precisando de ajuda. Eu estava participando de uma dessas reuniões lá numa das salas do Convento do Capuchinho, no início de 2009, quando a nossa amiga Henriette, né, foi na abertura, logo no início da reunião, tem esse momento que você fez agora, a abertura ela foi divulgar o curso de prevenção, né, que acontecia lá na gruta. E aí, assim, veio aquela luz, né? Os recursos são limitados, Ivanilda, você precisa de mais. Né? Então, eu estava no começo do programa, trabalhando a recuperação, né? E buscando ser cada vez melhor, e vi uma oportunidade, né? Incrível e conhecer a prevenção. E aí eu fui. E ajudou muito, né? Muito, muito mesmo, porque ajuda que a gente. Eu estava logo no início, e a orientação é que você procure outros grupos, outras formas de ajuda também, para que você possa acelerar todo esse processo de melhoria de qualidade de vida. Né? Então, eu conheci, foi assim, maravilhoso, que eu até gostaria de lembrar que nesses dias, Conceição, procurando, revendo, né, o livro da Dona Mara, o de Prevenção com Amor Exigente, né, o amarelinho, e dando uma lida no material que eu tenho aqui, eu encontrei um texto do mês de março do ano de 2009. Então, eu estava lá na reunião, participando, e o princípio era esse: os recursos são limitados. E logo no título vinha assim, com um ânimo, com exclamação bem grande: que bom que os meus recursos são limitados. Né? Então, assim, e dando uma lida, né, relendo esse texto e trazendo para as minhas vivências, né, eu vi que realmente, quando a gente consegue, né, acolher essas nossas vulnerabilidades, né, no que é que quais são os nossos limites, né? O que é que a gente está precisando melhorar? Eu sempre, quando faço algum convite para as reuniões de Amor Exigente, eu sempre digo, né? Se está bom, vá conhecer o Amor Exigente, porque se está bom, pode ficar melhor. E se você fica, né, que tem algo que está te incomodando, te trazendo algum desconforto, né, você talvez esteja sem conseguir enxergar, né, o que é, vá conhecer que você vai ser ajudado, né? Você vai visualizar uma nova forma de caminhar, né, nesse programa. E assim foi. Oi, Vanessa.
esse princípio ele é tão importante, assim, ele pode salvar vidas. Imagine, quando você pensa naquilo que te orienta, naquilo que comanda, que te diz o que pode, o que não pode, o que é adequado ou não, quais são as suas capacidades dentro de determinado aspecto, pode salvar até a sua vida. Não é só melhorar a qualidade de vida, né? Melhorar as relações, entender as suas limitações e do outro, mas pode chegar a salvar vidas, né? Verdade, é assim. Essa semana mesmo, a semana passada, né, eu estava andando no carro com a minha neta, né, que ela tem 5 anos, e ela, assim, queria ir para frente, sentar na frente no carro. E eu fui explicar, né, que a idade dela é assim, assim, assim. Mas aí eu fui e citei o guarda de trânsito, né? E aí ela ficou toda aborrecida com o guarda. Né? Porque o guarda é chato, assim, não deixa a gente ir. Porque ela quer mexer no som, quer não sei o quê. Não deixa andar na frente e tal. Eu fui e expliquei para ela, né? Eu digo, olha, ele está cumprindo uma lei. A lei, ela existe para nos proteger. Então, no trânsito, uma proteção você andar atrás, na sua cadeirinha, com cinto, porque se acontecer qualquer coisa, precisar frear, ou então alguém bater no carro, eu que estou com o cinto, direitinho, não vou ter nada, mas se você está aí, solta, e querendo vir para frente e tal, você pode se machucar sério e até morrer. Então, são essa realidade acerca dos limites, com esse fator de proteção. É protetor, que a gente precisa dar essa ênfase, não é? Porque ele está muito atrelado, a proteção está muito atrelado à prevenção. E se a gente observar, Conceição, nas relações sociais e culturais, viver, estimular, praticar a prevenção ainda é algo que nós deixamos a desejar. Né? Nós na maioria das vezes, só tomamos alguma providência quando algo acontece. Né? Então, a gente sempre fica acreditando que não vai acontecer com a gente, só acontece lá no vizinho, ou então lá na Pensilvânia, na minha casa não acontece, comigo não vai acontecer, tenho uma cobertura de sorte muito grande, etc. E não é assim. Né? Nós precisamos ter bem claro essa questão dos limites. Né? E isso foi muito bom para mim, vivenciar isso dentro do amor exigente. E uma das primeiras coisas, né, de orientação para que a gente consiga enxergar, né, tanto os nossos pontos fortes como os nossos pontos frágeis, vulneráveis, é o autoconhecimento. E muitas vezes nós não praticamos isso na correria do dia a dia, deixamos isso sempre para depois. Né? Até porque muitas vezes olhar determinadas coisas ou determinados padrões de comportamento que muitas vezes nos incomodam. Né? Porque nós nos reconhecemos nas nossas limitações. Né? Nós vamos, muitas vezes, ver que somos pessoas soberbas, né? que acham que não, isso não acontece comigo e tal, né? Alguma prepotência. E a gente sempre percebendo isso, muitas vezes nós evitamos, deixamos para depois para fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? Eu lembro, Ivanilda, que quando eu estudei esse princípio pela primeira vez, ele me tranquilizou tanto. Porque, assim, sair daquela neura de que você tem que saber tudo, fazer tudo, conseguir tudo, ajudar a todo mundo. Porque você ser uma mãe boa, você tinha que ter respostas para tudo, você tinha que estar o tempo, fazer todas as corridas que os seus filhos quisessem, levar para todas as festas, atender a todos os pedidos, a todas as necessidades. Então, quando eu descobri que não, que além dos meus limites financeiros, porque quando a gente pensa em recursos limitados, a gente pensa muito nos limites financeiros, que de fato é um limite concreto, né, que a gente pode ver, que ele gera ali uma consequência séria e visível. Mas você imagine, os nossos limites físicos, né? Quantas mães não ficaram ou ainda ficam
até madrugada esperando que o filho volte de uma festa, no tempo que iam para as festas, né? Que agora ninguém vai para as festas assim. Porque só dormia sossegada quando ele chegasse, mas não estipulavam uma hora, né? O máximo, chegue o máximo meia-noite, porque esse é o máximo que eu vou conseguir ficar acordado esperando. Então, esse é só um exemplo de que a gente vai esticando esse nosso elástico das nossas capacidades, e aí você adoece, você Verdade. fica nervosa. Aquela mãe atenciosa, carinhosa e paciente que ele queria, não vai ter. Por quê? Porque você está estressada. Então, você se protege e você protege toda a família, né? Pois é, e assim, esse princípio, ele vendo, né, revendo as lives anteriores e tal, pensando nessa questão, né, de que eu sou gente, né, que eu sou falha e tal, eu lembrei muito de algumas questões lá atrás das raízes culturais, né, da minha mãe, lá com meus irmãos, e, e eu lembro muito, Conceição, que na época, quando eu estava terminando o magistério, e aí estava fazendo estágio, né? E naquela época, estágio não era remunerado, a gente recebia o nosso passe, Era, só curricular. nós estávamos aprendendo, né? Uma profissão e tal. E aí eu fui falar com a minha mãe para pedir a taxa para inscrição do vestibular. E aí ela chegou para mim e disse: minha filha, olha, eu tenho esse dinheiro, mas é para a alimentação. Se eu for entregar esse valor que você está querendo para fazer a inscrição do vestibular, vai faltar o pão na mesa. Então, como filha de pobre, você já teve mais do que eu podia dar. Né? Você está terminando o curso já com a profissão. E assim, eu acolhi muito bem, porque eu sabia dessa realidade, realmente. Né? E aí eu fui buscar a superação dos limites, né? Fui buscar em outros, do limite financeiro, buscar em outro caminho, em outro espaço, em outras situações. Deu certo, né? Eu fiz minha inscrição e deu tudo certo. Mas, assim, isso me trouxe algumas lembranças da minha vida em família, antes do amor exigente, né? Onde eu vivia com muita dificuldade na administração dos recursos financeiros. Porque, como você falou, bem falou, é o mais visível que a gente concreto, né? Eu estava vendo o livro da Dona Mara, a ilustração do terceiro princípio do amor exigente, os recursos são limitados, é um homem, um pai de família, né, numa mesa, e ali com a mão na cabeça, fazendo as contas, sem saber se vai dar para o mês todo e tal. Né? Mas eu me vi muito ali naquela ilustração, onde eu vivia no especial, ia buscando empréstimo, algumas coisas, porque nunca dava. E aí, depois que eu comecei a frequentar o Amor Exigente, eu fui vendo, né, como melhorar isso. Né, e como dar como limite, né, dar o limite, vendo o limite como essa linha de parada. Né? Não, só dá para ir até aqui, né, e agora vou ver o que é possível fazer. Né? Então, essa linha demarcatória do limite, ela é fundamental para a proteção, né? Para que a gente possa se cuidar. Na verdade, como a vida nos mostra, os recursos emocionais, os recursos, esses, eles têm apesar de que os recursos financeiros, eles dão, como você falou, eles têm uma consequência, né, bem assim, pesada, que a gente sente, né, sente lá no bolso e tal. Mas os recursos emocionais, quando a gente extrapola, eles são muito prejudiciais. É muito prejudicial para nós, para a nossa vida, para a nossa saúde, para a qualidade de vida, quando a gente faz isso. Né? Eu fui aprendendo, na caminhada do amor exigente, a lidar com isso. Né? Porque o corpo adoece. Né? O corpo adoece, dá os sinais. Então, e isso, assim, eu pude ver, vivenciar até nesses momentos agora, nesse período que nós estamos vivenciando de pandemia, de
de isolamento agora, com um pouco a flexibilidade chegando, a gente trocando o isolamento pelo distanciamento, com todo cuidado, que aí a gente vê a prática, o olhar, a consciência, o olhar ético e consciente para os nossos recursos. Os recursos são limitados, onde a gente precisa se cuidar para cuidar do outro. Então, eu vi muito isso, porque eu tive, desde o início na pandemia, eu tive início de distúrbios de ansiedade. E assim, para mim, foi para reconhecer, acolher, né, essa realidade. Né? Porque não eu sou gente, né? Então, eu fui me cuidar, estou me cuidando acerca disso. Então, esse princípio foi assim maravilhoso, tá revendo e tá conversando com você, né, hoje nessa noite. E outra dificuldade assim que eu vi muito na minha vida em relação aos recursos foi quanto ao dizer sim, né, e ao dizer não, que é um limite importantíssimo, além das regras, das normas, né, que a gente precisa estabelecer, porque se a gente verifica, né, se uma empresa lá precisa tanto ter suas normas, ter suas regras para funcionar certo, né, para ter sucesso, imagina também na nossa família. Não é preciso ser assim. Não é? Então, o dizer sim e o dizer não, para mim, é algo que até hoje, por que eu volto no Amor Exigente? Né? Por gratidão, né? Desde comecei em 2008, novembro de 2008, a frequentar, e a partir de 2009 como voluntária, porque isso é um padrão de comportamento que eu preciso estar sempre me cuidando, e muitas vezes, por isso, se a gente só diz sim, né? E se a gente só dá o tempo inteiro, né? Como você também já colocou, os nossos filhos, as pessoas mesmo se acostumam, né? No trabalho até diz assim, não, isso aí, fala lá com a Ivanilda, porque ela sempre diz sim. Ela vai fazer, não se preocupe não, ela cobre a sua falta e tal. Então... Oi, Ivanilda. E como é importante, assim, começar por a gente, né? Porque, assim, a gente não ensina o que não vive. Verdade. Não adianta, né? Tem aquele ditado que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Então, não adianta a gente tentar, né, construir nos nossos filhos essa identificação dos seus limites, a organização daquilo que ele tem, se no financeiro, organizar, como é que tem que ser, né? Quantas famílias têm a história, o meu pai dizia que você ganha 100, gasta 70, guarda 30, cada família tem uma história, né, sobre isso, como poupar, como economizar, como estar preparado para uma emergência. E aí, assim, quando a gente não observa os nossos limites todos, então eu estou sempre bem, eu nunca estou triste. Então, um filho meu olha para mim e diz assim, ó, se eu ficar triste, eu sou extremamente fraco. Porque a minha mãe nunca fica triste, nunca fica doente, nunca fica cansada. Então, sou eu que sou fraco. Então, você tem, sim, que chegar ao ponto de dizer para ele, eu agora estou cansado, não posso fazer isso. Você não está negligenciando o seu filho, você está dizendo para ele, eu sou humana, eu também fico cansado, você também vai ficar cansado um dia. Então, olhar para os nossos limites, contar para os nossos filhos isso que a gente sente, ajuda eles também a observarem os deles, admitirem esses limites e viverem melhor. Porque senão sai a gente na frente fazendo tudo, eles atrás, né? Assim, ou não fazem nada, ou querem copiar você nesse modelo que não é sustentável. Né? Então, olhar para os nossos limites e ensina também os nossos filhos a olhar para os limites deles, né? Sim, e não querer exigir também deles que estejam o tempo inteiro, né? O tempo inteiro animados, o tempo inteiro dispostos, o tempo inteiro querendo ajudar você, porque eles também têm direito de, às vezes, estarem cansados, às vezes estarem adoecidos, às vezes, enfim, não estarem com aquele recurso que você precisa naquele momento disponível. Mas como é importante, tem que começar por a gente.
Isso, eu lembro algumas coisas assim que marcaram ainda hoje. Eu sempre vou passando algumas mensagens a quem está chegando pela primeira vez no Amor Exigente, né? Então, olha, Hum. não deixe de, não percam a próxima live. Vou dizer agora, porque o segredo está na próxima. Está na próxima. Né? Eu ouvia muito isso nas reuniões do Amor Exigente. Olha, se você ainda não encontrou hoje essas respostas, ainda está em dúvida, está um pouco insegura para tomar alguma iniciativa, fazer alguma mudança, olhe, vem na próxima reunião que você vai conseguir. E assim, é uma das coisas. Outras também que eu ouvi muito é que se a gente não ensina em casa, né? Lá fora, eles vão aprender a duras penas, né? Duras para nós e duras para eles. Para eles. É. Então, é preciso realmente, como você falou, ser exemplo e, além disso, ensinar. Não é? Porque muitas vezes a gente se posiciona, eu digo por mim, né? Eu faço, estou lá dando exemplo e tal, esperando que o outro tá prestando atenção, né? Que está vendo que eu estou passando a mensagem e tal. Mas aí fica muitas coisas no subentendido, é preciso deixar claro, né? É assim, é dessa forma, né? Até hoje pode, até hoje fiz assim, mas eu já vi que não está dando certo, não é o melhor caminho. Eu até muitas vezes dizia assim, olha, eu aprendi lá no grupo, né? O grupo foi essa força, né? A mais também, né? O grupo, os nossos companheiros que participam conosco das reuniões. Então, eu digo, essa semana eu vou trabalhar isso porque é o melhor. Então, eu usei muito isso e também foi motivo de estabelecer e de firmar determinadas mudanças, né, dentro de casa. E, é muito aprendizado, né, que a gente tem dentro do amor exigente. Eu lembro muito, Conceição, acho que foi até você que em uma das reuniões de amor exigente e prevenção, sobre esse princípio, né, apresentou, falou um pouco sobre a analogia, né, que vocês, dentro da prevenção, a analogia faz em relação à planta, né? Então, né, eu gostaria assim que você passasse aí para quem está ouvindo, para quem está participando, para quem está e aproveitar para dar uma saudação aí, um alô para todo mundo, né? Que sejam muito bem-vindos a essa live, né? Que estejam de coração e mentes abertas para a gente poder incorporar e receber, né? Para o nosso crescimento tudo que está acontecendo. E também vou fazer antes da Conceição. Vou aproveitar para dar os parabéns e lembrar da homenagem aos voluntários, a quem faz um trabalho voluntário. A semana passada foi dia do voluntário, né? A quem se dedica a essa causa, né? A servir. Né? Então, eu me identifiquei muito. E, assim, a prevenção me ajudou também a decidir a abraçar o voluntariado. Né? Uhum. Era um desejo, uma vontade. Não era. Depois que eu li o livro da Dona Mara, vivenciei as reuniões, vivenciei o programa, eu fui ver que talvez não era aquela vontade, aquele desejo, querendo mesmo alcançar aquela meta, né? Mas eu, desde solteira, jovem, e adulta, eu tinha vontade de fazer um trabalho voluntário, mas acreditava que eu só ia ter tempo, só ia ser possível quando me aposentasse. Né? E quando eu fui frequentar as reuniões da prevenção, eu cheguei lá e me deparei, meu Deus, né? Os voluntários da prevenção, pessoas que a gente sabe que dentro do amor exigente, nós não temos profissão. Né? As profissões, os nossos títulos acadêmicos, nossos conhecimentos lá de congressos, de cursos, de faculdade, tudo fica lá fora. Né? Dentro de uma sala de amor exigente, nós somos pessoas que tomaram a decisão de estar junto para ajudar e ser ajudado. Então, quando eu estou lá na prevenção, encontro pessoas de diversas profissões que trabalham 10, 12 horas por dia
fazendo trabalho, né? Eu digo, meu Deus, é agora, é a hora, né? Então eu vou me encaminhar para realizar, né? Colocar como meta ser voluntária, né? Então eu quero deixar um abraço acolhedor assim para todos vocês voluntários do Amor Exigente e quem faz também voluntariado em outras áreas. E mesmo quem não faz, eu deixo aqui o desafio, deixo aqui o convite, né? Experimentem. Uhum. É muito gratificante. Voluntários por amor, né? Literalmente voluntários por amor, e é muito bom. Eu acho que o voluntariado chega na nossa vida na hora que você se encontra, que você se identifica com aquele trabalho, onde você vai ser útil, né? Porque assim, não adianta procurar voluntariado em qualquer lugar, mas você vai encontrar algum lugar onde você vai ser muito útil. E o Amor Exigente ele é extremamente favorável a muitas pessoas, porque é o seu saber, ou o seu não saber, ou o seu querer saber que vai ser útil naquele grupo. Sobre a plantinha, a gente sempre lembra que sim, a planta precisa de solo fértil, precisa de água, precisa de sol. Mas tudo na medida certa. Se você botar muita água, se você deixar no sol o tempo inteiro, se você botar muito solo, tudo vai matar. Então, os recursos precisam ser administrados na medida da necessidade daquele indivíduo, daquele ser, no caso, a plantinha. E isso me lembra muito essa necessidade que a gente tem de ensinar para os nossos filhos o que é desejo e o que é necessidade, porque são coisas diferentes. Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Sim, mas você precisa. Então, assim, se a gente não ensina, eles podem crescer pensando que tudo que eles querem deve ser atendido e não necessariamente o que eles precisam, né? E aí eu fico pensando que, sim, tem muitas famílias de classe média alta que, de fato, podem dar para os filhos tudo aquilo que eles querem. E como é que eles fazem, né? Para fazer com que os filhos experimentem situações de não poder. Porque, assim, se tem uma coisa que é desastrosa na vida de uma pessoa, é ela poder tudo. É extremamente perigosa, né? Ela vai acabar com a vida da pessoa. Porque se você, a gente já falou de trânsito, que se você não olhar, não seguir os limites, você pode morrer no trânsito. Tem a alimentação, que se você não tiver limites, você pode morrer. Então, entender o que é necessidade, o que é desejo, para você equilibrar o que é que eu vou adquirir ou utilizar a partir de uma necessidade ou de um desejo, então eu consigo administrar. Eu não vou ter só o que eu preciso, posso ter também o que eu quero. Mas eu tenho que ter consciência disso para não misturar as coisas e achar que tudo que quer vai ter que ser provido ali por alguém, né? E são os pais, na verdade, os maiores provedores. Então, aqui em casa a gente tinha uma regra quando as meninas eram menores, assim, eu quero, eu quero, eu quero, tem que ser agora, tem que saber. Só, se tiver que ser agora, a resposta é não. Se eu puder pensar um pouco, ela pode mudar. Mas, assim, nunca tomar uma decisão, e às vezes é uma decisão importante, assim, de impacto, né? Assim, rápido. Aqui a gente sempre pensou, eu tenho uma prática que elas às vezes ficam irritadas, que querem comprar uma coisa, tá? A gente vai olhar o preço. Olhou, viu quanto é, tá? Vamos pesquisar em outros lugares. Pesquisou. Vamos esperar uma semana. Se a gente continuar querendo, desejando, achando que isso vai ser importante, vai ser bom, se o preço tá bom mesmo, a gente compra. E aí, às vezes, uma semana depois a gente volta lá e não tem mais o produto. Então, as duas têm histórias disso. Mas por que a senhora esperou e depois não tinha? Porque não era. E veja que a gente está vivo até hoje sem aquela compra. Então, não era necessidade, era desejo. Então, o necessário, ele precisa acontecer. O desejo, ele pode acontecer. Então, quantas vezes a gente tem que criar situações de não poder? Quando você de fato pode, você não vai mentir que não pode, mas eles precisam experimentar situações de não poder, para que cresçam sabendo que eles vão precisar administrar situações de não poder na vida deles, né? Então, esse é um aprendizado importantíssimo que a gente precisa deixar para os nossos filhos, né? Verdade. E isso, assim, a gente vai aprofundando dentro desse princípio que a gente precisa ir aplicá-lo para o restante das nossas vidas,
não é? Então, quando eu iniciei o Amor Exigente, eu não tinha filhos, nenhum filho casado, né? Depois, com o tempo, os filhos casaram, depois vieram os netos, né? E hoje eu lido com a questão dos netos. E é preciso a gente ter essa consciência, né? E saber, porque eles querem, eu quero, né? Então, e a mídia está aí, né? Nesse estímulo ao consumo, e nós precisamos ter essa consciência, né? Precisamos estar acordados para essa realidade, para estruturar essa base, né? Nossos filhos, nas pessoas que a gente convive, não é? Que é importante que o ser é mais importante, não é, do que o ter, e os recursos são limitados. Ele vem lembrar muito isso para nós, não é? E é preciso que a gente trabalhe e observe isso no dia a dia, né? Hoje, o que é que está acontecendo, né? Por que eu... o Amor de Gente me ajudou a colocar perguntas, né? Questionar, né? E se a gente for ver na literatura da Dona Mara, né? Ela está sempre aí colocando isso para nós, né? É fácil você lidar com as suas carências, né? Hoje, qual é a limitação que você está vendo com mais dificuldade dentro do seu dia a dia? Então, isso nos leva a olhar, né? A olhar e a enxergar com luz, né? A enxergar com amor a nossa vida, porque nós precisamos nos acolher, né? Se a gente não colocar, não respeitar os nossos próprios limites, né? E não entender, né, como é que isso está acontecendo, como é que nós vamos respeitar o limite do outro, né? Então, e muitas vezes a gente quer, se a gente faz daquele jeito, a gente fica querendo que o outro também faça do mesmo jeito, né? E isso, a gente sabe que cada ser é único e ele tem a sua potencialidade, né? E cada um vai se capacitando dentro da ambientação que lhe é permitido, né? Que lhe é dado essa oportunidade de aprender. E a prevenção, ela chega como esse campo fértil, né? De aprendizagem, né? De aprender a chegar antes. Então, isso é maravilhoso, né? E meus olhos brilharam quando eu entendi, quando eu percebi essa questão dentro do trabalho da prevenção. Oi, Vanilda, e os conceitos sociais, né, que os jovens têm hoje de prazer permanente e imediato. Eles só querem prazer e que seja rápido, eles não querem esperar nada. Você imagine que quantas situações a gente precisa administrar no nosso dia a dia ao longo do ano para que eles esperem alguma coisa. O prazer maior de muitas pessoas, do meu e eu vejo das minhas filhas também, é esperar. Diz que o melhor da festa é esperar por ela. Então, quando você vai provendo, dando ou favorecendo coisas para os seus filhos, que na verdade, às vezes é uma necessidade sua, da sua história lá de infância. Então, eu, menina, queria ter isso, ganhar isso, fazer isso, enfim. E aí eu vou provendo, vou favorecendo para que as minhas filhas tenham, às vezes elas nem desejaram aquilo, mas eu já vou dando. Então, eu vou roubando deles a possibilidade de sonho. Olha que coisa séria. Quando eu não espero que eles sonhem, quando eu não organizo esses bens para que eles esperem um pouco. Tá, eu posso, mas só vamos fazer daqui a 6 meses. E ele vai experimentar, esperar aquele desejo acontecer. Então, isso é fantástico na vida das crianças. E quando a gente dá rápido, eu quero isso, já dei. Um dia, 2, pedi, já recebeu. Eu não sei o que é esperar. Eu não sei o que é o sonho. Você sabe que uma vez a gente fez um trabalho com crianças de 7 anos na escola. A gente estava trabalhando matemática financeira. E a tarefa era pensar em poupança. Vamos pensar numa poupança, vamos fazer uma poupança para realizar um sonho. E cada um foi fazer aquilo, que ia se propor a juntar dinheirinho para fazer uma poupança para realizar o sonho. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? As crianças não tinham sonhos, Ivanil. Eles não estavam esperando para realizar nada.
Você já imaginou no vazio de uma vida que não tem uma espera por alguma coisa? Quão de sabor você pode colocar na vida do seu filho se você faz esperar o ano inteiro para lá no Natal ele ganhar aquele presente? Então, são pequenos gestos, pequenas atitudes que a gente pode realizar com os nossos filhos que favorece, sabe, administrar isso. Então, eles não ficam aquelas pessoas ansiosas que querem tudo para agora. Não, eu aprendi que eu vou esperar. Algumas coisas eu vou esperar um pouco mais para conseguir. Isso é muito bom, isso é importantíssimo. Então, quem está nos assistindo agora, se tem condições financeiras, condições favoráveis, recursos, muitos recursos para prover todos os desejos dos seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes, ensine-os a esperar um pouco. Essa é uma aprendizagem que pode ser decisiva na vida deles. Até porque a minha mãe sempre diz assim, a gente sabe onde está, mas não sabe para onde vai. A gente tem os recursos hoje. Eu posso prover rapidamente hoje. E se eu não puder depois? Eles vão sofrer muito mais a falta do recurso e a dificuldade da espera, né? Assim, isso, sua fala e toda essa nossa preparação, né? Me veio muita coisa das minhas raízes. Né? Eu lembro que a minha mãe, né, ela ficou viúva com 6 filhos, muito jovem, com 6 filhos, a mais velha tinha 14 anos, e para cuidar, né, sem profissão, sem escolarização. E assim, foi uma mulher fantástica, guerreira, deu conta direitinho, né, e tal, e nós todos crescemos e buscamos um bom caminho, seguimos um bom caminho. E eu ficava assim pensando, né, eu digo, eu vou constituir a minha família, e a minha mãe, ela deu, sem muitos recursos, né, ela deu conta de 6, assim, bem dado e tal. Eu vou constituir a minha família, e aí, com 2 filhos, no caso, que eu tenho, eu digo, eu vou tirar de letra, né, com recursos e tal, e foi difícil. Né? Então, a gente administrar essas questões, não é como muitas vezes a gente passa por uma realidade, né, lá atrás que não teve, e aí você sentiu carência, falta daquilo, e viveu aquela realidade e tal, e quando você vai constituir a sua família, que você tem maiores recursos, e aí você começa a ter esse padrão de estar sempre dando, né? Não espera nem pedir, né? nem estar precisando, e você se antecipa, né? Até na própria alimentação, né? Não está lá estudando, você já chega com o lanche. Isso. Então, eu lembro que a minha mãe, ela fazia o nosso prato, porque ela sabia que ia dar para todo mundo, né? Dividia. E eu conversando a semana passada com a minha sobrinha mais velha, né? Ela está à frente, é uma empreendedora, e ela está à frente de algumas questões. Ela me disse, tia, eu aprendi muito com a vovó nisso de economia. Né? Então, eu tenho que fazer, se eu quero alguma coisa lá na frente, eu tenho que fazer hoje. Hoje que eu tenho que me organizar e tal. Olha aí, se eu não tivesse me organizado nesse período todo de pandemia, como é que eu ia estar? Né? Então, eu tenho como seguir. Foi difícil, mas estou dando os passos direitinho. Então, assim, a gente vê como que, quando a orientação é bem dada, né, com força na ética, porque a gente não usava muito esse termo ético, mas as orientações para fazer o certo e o adequado, né, com honestidade e com respeito, mesmo elas acontecendo lá atrás, né, elas são retomadas e elas são encaminhadas para facilitar e para ter um bom alicerce para o resto da vida. Né? Então... Vanilda, que meta você vai sugerir para quem está nos ouvindo hoje? Claro que cada pessoa pode pensar uma meta, né, relacionada a esse princípio. Qual é o recurso que você está usando mais do que o que pode? Né? Pode ser o recurso financeiro, pode ser o emocional, pode ser o físico. Qual é o recurso?
que você está sentindo que está esticando muito, que está usando mais do que a reserva que você tem. Você vai sugerir alguma meta, Ivanilda? Vamos sim, acho que fica bem aberto, né, para que cada um faça esse exercício, né? E a gente quer, eu não sei como é que está o nosso tempo, mas eu quero. Temos 9 minutos só. Então vamos cuidar de algumas coisas, né? Eu quero lembrar, a gente falou muito de recursos que estão limitados, mas a gente no Amor Exigente também aprendeu a superar, né? Aprender também como superá-los, né? A gente viu em algumas situações, olhando para essa questão da pandemia, a gente viu que em algumas situações a gente só podia ir até ali, porque eram os nossos recursos que nós tínhamos, mas que com o passar do tempo, com a evolução dos conhecimentos da ciência, nós fomos vendo o que é que era possível fazer para superar. Né? E o Amor Exigente nos dá uma orientação, um apoio, que é isso que o Amor Exigente é, né? Esse programa que orienta, que dá apoio, né? Que está junto, que não fique só. Né? Se reúna em grupo, busque um grupo, para que você possa ajudar e ser ajudado. Então, que você, para você vencer, né, as limitações, você precisa querer. Mas querer mesmo, com aquela vontade, né, de queimar dentro de você. Né? Eu quero. E com isso, traçar uma meta, né, que você falou agora, para cumprir. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ter uma proposta de vida. Você tem uma proposta de vida para pessoal, familiar? Né? Porque você falou aí, Conceição, que os meninos não tinham sonho, né, no trabalho que vocês fizeram. Então, será que você tem uma proposta por escrito até, né, do que você quer para você como pessoa e para sua família? Então, é preciso ter e acreditar nessa proposta, né, que vai dar certo. E a último lembrete para vencer as limitações é ter fé. Né? Ter fé. Fé em si mesma, em si mesmo, fé nas pessoas, né? E fé em Deus, que é esse poder superior, né? Que tudo pode, que a gente entrega, né? Aquilo que a gente já tentou, já buscou várias alternativas, fez diferente, né? Não ficou repetindo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes, ou então não ficou vendo só vendo o resultado sem querer passar pelo processo, que o processo dá trabalho. Então, que cada um essa e olhar para si, né? Verificar qual o limite que você está lá esticando, que já está por aquela pele bem fininha, e você precisa recompor, né? Você precisa dar essa parada, né? Reconhecendo esse limite, e buscar, né? A superação. Né? Então, e observar, né? Se você não tem essa proposta, comece a traçar. Então, são metas aí que cada um vai se adaptando, qual é a que vai. E eu gostaria de aproveitar também esse final de live para lembrar, né, que como recurso, pensando na questão do recurso, o amor exigente, né, é esse suporte. É um recurso, uma ferramenta indispensável que ajuda muito a enxergar. Não é o único caminho, mas é um caminho que vai nos levar à qualidade de vida. E eu quero lembrar, né, a todos que estão aqui na live e que divulguem isso para as pessoas que conhecem, né, que o Amor Exigente está nós estamos com esse trabalho aqui em Maceió, né, das lives, a cada semana, vendo um princípio do amor exigente, e que a federação está trabalhando com a formação à distância de voluntários para a prevenção. Então, toda semana está sendo lançado vídeos para que cada um possa, o dia que quiser, a hora que quiser, basta se inscrever lá no canal, o site do Amor Exigente, se inscrever e receber, porque você vai vendo o material, de repente você
se entusiasma, né? E aí deseja... Decide, né? Vai, vai receber certificado de voluntário, né? Do Amor Exigente. E quem sabe abrir um curso de prevenção na sua cidade. Na sua cidade. Aproveita. Muito bem. Lembrar que em Maceió nós temos um grupo virtual acontecendo toda semana, que é o grupo que funcionava presencial na Igreja de São Pedro. Então, nós estamos com reuniões virtuais toda semana, já desde março. Logo que aconteceu a pandemia, nós continuamos, porque nós precisamos. Não é? Esse recurso do Amor Exigente, ele nos traz força, nos traz confiança para fazer as metas toda semana, para buscar realizar as mudanças que nós estamos precisando no dia a dia. Não é? Então, só é dar uma olhada lá no site, que tem o telefone, onde você pode fazer contato e participar desses encontros. Ivanilda, eu quero agradecer muito você pelo bate-papo dessa noite, falando desses recursos tão importantes que a gente observe. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco, ouvindo. Eu sei que as informações batem em cada pessoa de um jeito, cada um vai aproveitar do seu jeito, mas que seja para melhorar a qualidade de vida de todos vocês, tá? Convidar todo mundo para a próxima semana estarem conosco de novo, na quarta-feira, às 21 horas, né? Lembrar para vocês que nada muda se eu não mudar, a mudança sempre começa por mim, não adianta, né? Esperar que o outro mude se eu não mudar, mas se a gente muda, quem está perto muda. E se a gente está falando de recursos, eu vou lembrar que Deus é um recurso ilimitado. Então, usem esse recurso, porque ele vai fazer também muito bem a sua vida. Muito obrigada a todos vocês, obrigada, Ivanilda. Vamos sair antes que a gente caia, vamos sair direitinho, né, Ivanilda? Agradecer aos nossos amigos voluntários, parabenizar todos os voluntários também e agradecer a todos que estão aqui conosco também. Obrigada pelo apoio de sempre, tá bom? Beijos, minha gente, tchauzinho. Até a próxima semana. Gratidão. Gratidão. Muito bom. Vamos esperar aí o pessoal ir saindo, né? Que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Lembrando que podemos contar, né, com esse poder superior, como um recurso, como você colocou, inesgotável, e que nós podemos contar a qualquer hora, qualquer momento. Né? Então, o Amor Exigente nos ajuda a trabalhar a espiritualidade pluralista, que vai fortalecendo, renovando o nosso ânimo, não é, a cada dia. Então, paz e bem. Beijos. Um abraço. Beijos. Tchau.